Desde os primórdios da humanidade, a relação entre Deus e o ser humano revela uma conexão que ultrapassa os limites do entendimento humano. Ao contemplarmos a vastidão do universo, somos levados a reconhecer a assinatura de um Criador soberano, movido por amor e propósito. Esse mesmo Deus deseja que cada indivíduo encontre um caminho de harmonia com seus ensinamentos, refletindo a plenitude da vida que Ele planejou. Dentro desse propósito divino, a família ocupa um lugar central. A Bíblia apresenta a família como o alicerce da sociedade, um lugar onde valores são transmitidos e onde o amor de Deus é experimentado de forma prática. Hoje, vamos nos aprofundar no papel vital que os pais desempenham na formação espiritual de seus filhos e na construção de um lar que seja um reflexo tangível da presença divina. A narrativa bíblica sobre a importância dos pais começa em Gênesis, onde é destacado o papel do homem e da mulher na criação de uma nova geração. Em Êxodo, encontramos os mandamentos divinos que orientam a família a viver em obediência. No livro de Deuteronômio, Deus enfatiza a necessidade de ensinar a sua palavra diligentemente às crianças, reforçando o papel da família como um espaço de aprendizado espiritual. Já em Provérbios, os conselhos de sabedoria refletem o chamado para os pais guiarem seus filhos no caminho certo, enquanto no Novo Testamento, em Efésios, o apóstolo Paulo reafirma a responsabilidade dos pais de criar seus filhos com disciplina e instrução no Senhor. Hoje, neste vídeo, iremos refletir sobre o papel dos pais na formação espiritual de seus filhos e como o lar pode ser um reflexo da presença de Deus. Este é o início de uma jornada que será dividida em 8 partes, cada uma delas abordando um aspecto crucial dessa missão divina. E ao longo dessas partes, veremos como a Bíblia nos orienta sobre o verdadeiro papel dos pais e como podemos aplicar essas lições em nossos lares. Não deixe de assistir até o final, pois ao longo desse vídeo exploraremos cada um desses princípios que nos ajudarão a entender melhor o papel dos pais e da família no plano divino. Parte 1. Deus como o Criador e Pai Supremo, desde o primeiro versículo das Escrituras. Em Gênesis, capítulo 1, verso 1, somos apresentados a Deus como o Criador absoluto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse simples, porém profundo início estabelece a base de toda a narrativa bíblica e revela a majestade do Deus que forma o universo com sua palavra. Ele não apenas cria todas as coisas, mas também as sustenta com sua sabedoria infinita e seu poder inabalável. A relação entre Deus e a humanidade apresentada nas Escrituras não é distante ou impessoal. Deus, além de Criador, é retratado como um pai amoroso que cuida e guia seus filhos. Ele revela sua justiça, bondade e desejo de proximidade com suas criaturas. Os atos divinos de criar, proteger e instruir refletem o modelo perfeito que os pais devem buscar em suas próprias famílias. Quando observamos a criação, percebemos que cada detalhe foi projetado com um propósito específico. Da mesma forma, Deus convida os pais a assumirem um papel fundamental na formação dos filhos, oferecendo-lhes direção, segurança e amor incondicional. A conexão entre o Criador e a criação inspira os pais a reconhecerem a responsabilidade sagrada que receberam, serem reflexos do caráter de Deus em seus lares. A perfeição da liderança de Deus é um convite à imitação. Em sua paciência, os pais podem encontrar exemplo. Em seu amor, encontram inspiração para enfrentar os desafios de criar filhos em um mundo complexo. E, em sua justiça, aprendem a importância de ensinar valores que moldam o caráter e guiam o coração. Este modelo celestial nos chama a olhar para Deus não apenas como o Criador de todas as coisas, mas também como o Pai Supremo, cuja relação com a humanidade é o padrão para todas as relações familiares. Parte 2. A responsabilidade dos pais segundo as Escrituras. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, encontramos uma orientação clara e prática. Ensina a criança no caminho em que deve andar,
e quando envelhecer, não se desviará dele. Este versículo enfatiza a responsabilidade crucial dos pais no processo de formação espiritual e moral dos filhos. O caminho mencionado aqui não se refere apenas a um direcionamento físico, mas também a um entendimento profundo da verdade, da sabedoria e do caráter divino. O lar, conforme ensinado pelas Escrituras, é o primeiro e mais importante lugar de aprendizado. Os pais, com sua influência e exemplo, têm o papel de moldar a vida espiritual e moral de seus filhos desde os primeiros anos. Isso não se limita a meras instruções. A maneira como os pais tratam uns aos outros, como lidam com desafios, como oram e como demonstram amor e perdão, tudo isso comunica algo vital para a formação espiritual das crianças. O princípio de ensinar no caminho não é apenas sobre dar respostas prontas ou esperar que os filhos sigam regras externas. Trata-se de conduzi-los a uma compreensão pessoal do que é certo e bom, alinhado aos valores divinos. Ensinar a criança no caminho de Deus é, portanto, um processo contínuo, que vai além do ensino formal, tocando todos os aspectos da vida familiar. Quando o versículo afirma que quando crescerem os filhos não se desviarão, isso é uma promessa, não apenas de obediência, mas de que as sementes plantadas com amor, sabedoria e consistência nos corações dos filhos darão frutos duradouros. O ensino é, assim, um legado que transcende gerações. É um reflexo do compromisso dos pais com o propósito divino de criar filhos que não só conheçam o caminho de Deus, mas que escolham seguir esse caminho por toda a vida. A responsabilidade dos pais, portanto, é imensa. Não se trata apenas de uma tarefa educativa, mas de uma missão espiritual. Ao ensinar seus filhos no caminho certo, os pais estão, de fato, participando ativamente no plano de Deus para a formação de indivíduos que vivam de acordo com os seus princípios, sendo luz no mundo e testemunhas de sua verdade. Parte 3. A necessidade de exemplo no lar. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16, Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este versículo não apenas nos chama à ação, mas também à autenticidade. A luz que somos chamados a refletir não se limita a palavras ou ensinamentos, mas deve se manifestar em nossas ações diárias, influenciando aqueles ao nosso redor. No contexto familiar, os pais são essa luz. Eles não são apenas responsáveis por ensinar os princípios divinos, mas também por viver de acordo com esses princípios, demonstrando na prática o que significa seguir a Deus. O lar deve ser um reflexo do caráter de Cristo, onde o amor, a bondade, a paciência, o perdão e a justiça são evidentes em cada interação. Não basta apenas instruir os filhos sobre o que é certo. É fundamental mostrar, por meio de atitudes e comportamentos, o que significa viver uma vida transformada por Deus. O exemplo dos pais é uma das formas mais poderosas de ensino. As crianças observam e aprendem não apenas pelo que lhes é dito, mas também, e muitas vezes mais intensamente, pelo que é vivido diante delas. Se os pais falam sobre a importância de perdoar, mas não demonstram perdão em suas próprias vidas, o aprendizado será distorcido. Se falam sobre ser bondosos, mas praticam a dureza e a impaciência, a mensagem será contraditória. Portanto, o exemplo no lar se torna o canal mais eficaz de ensino. Jesus, ao nos instruir a ser luz, nos desafia a viver de maneira que outros possam ver e reconhecer a presença de Deus em nós. Para os pais, isso significa ser exemplo de fé, virtude e caráter cristão em todas as áreas da vida familiar. Assim, ao verem os pais refletindo a luz de Cristo, os filhos aprendem não apenas o conteúdo da mensagem, mas também o impacto transformador dessa mensagem na vida cotidiana. Dessa forma, os pais tornam-se não apenas mestres, mas verdadeiros modelos a serem seguidos, pois sua vida reflete a realidade do Evangelho que ensina. Parte 4.
Impacto das atitudes dos pais nos filhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, encontramos uma orientação clara e poderosa. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Esses versículos nos lembram da importância de internalizar os mandamentos de Deus e de transmiti-los aos filhos de forma constante e prática em todos os momentos da vida cotidiana. Esse ensino não deve ser limitado a momentos específicos de instrução, como nas horas de oração ou nos cultos familiares. Pelo contrário, o que esses versos destacam é a necessidade de viver a palavra de Deus em todas as esferas da vida familiar, seja ao deitar, ao levantar ou durante as atividades diárias. O exemplo diário dos pais, suas ações, palavras e reações, serve como um modelo contínuo para os filhos. As crianças aprendem muito mais pelo que observam do que pelo que simplesmente ouvem. Elas absorvem o comportamento dos pais, imitam suas atitudes e incorporam suas respostas aos desafios da vida. Quando o lar é um lugar onde o amor de Deus é vivido de maneira tangível, onde a oração é uma prática natural e onde há um profundo respeito e temor a Deus, os filhos são mais propensos a internalizar esses valores e seguir esse exemplo ao crescerem. Se, por outro lado, os pais pregam sobre a importância da oração, mas raramente oram em casa, ou falam sobre a bondade de Deus, mas não demonstram paciência e compaixão, os filhos terão dificuldade em entender o que significa realmente viver segundo os princípios divinos. O impacto das atitudes dos pais, portanto, é profundo. Elas não são apenas um reflexo do que acreditamos, mas também o ponto de partida para que as crianças desenvolvam sua própria compreensão e prática da fé. Ao viver de acordo com os mandamentos de Deus, os pais criam um ambiente onde os filhos podem ver o Evangelho em ação. Eles experimentam na prática o que significa ser guiado por Deus em todos os aspectos da vida. E isso os prepara para fazer escolhas semelhantes quando se tornarem adultos. Dessa forma, o impacto das atitudes dos pais vai além das palavras ensinadas, criando raízes profundas na vida espiritual e moral dos filhos. Parte 5. Conectar-se com Deus desde cedo. No Salmo 119, verso 105, o salmista declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este versículo nos revela a importância da palavra de Deus como guia e direção em nossas vidas. Assim como uma lâmpada ilumina o caminho em meio à escuridão, a palavra de Deus nos orienta nas decisões diárias e nos ajuda a caminhar conforme sua vontade. Para os pais, essa passagem sublinha a necessidade de apresentar a palavra a seus filhos desde cedo, proporcionando a eles a luz divina que os ajudará a navegar pelos desafios da vida. Quando os pais introduzem as Escrituras no cotidiano de seus filhos, estão não apenas ensinando lições morais ou religiosas, mas oferecendo a chave para uma conexão pessoal e profunda com o Criador. Ao apresentar a palavra de Deus desde os primeiros anos, os pais ajudam a estabelecer uma base sólida para a fé de seus filhos. Eles não estão apenas formando uma compreensão intelectual da Bíblia, mas promovendo uma relação pessoal com Deus, que será fundamental à medida que crescem. A palavra de Deus, quando internalizada desde a infância, torna-se um alicerce seguro sobre o qual os filhos podem construir sua vida espiritual. Esse ensino contínuo e consistente da palavra, em casa e nas atividades diárias, é um meio poderoso de cultivar a fé. Quando as crianças aprendem a ver a Bíblia como uma fonte constante de luz, ela se torna mais do que um livro de histórias, mas um guia vivo que orienta suas decisões, pensamentos e ações. A conexão com Deus, estabelecida desde cedo, oferece às crianças uma base firme para enfrentarem as dificuldades da vida com fé e confiança. Ao permitir que a palavra de Deus seja uma presença constante em sua casa, os pais ajudam seus filhos a crescerem não apenas com conhecimento de Deus,
mas com um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, fundamentado na verdade eterna de Sua palavra. Parte 6. Os frutos de uma educação espiritual. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus nos ensina: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este versículo revela uma verdade profunda. A permanência em Cristo é a chave para uma vida frutífera. Jesus, como a videira, é a fonte de todo o crescimento espiritual, e os frutos que resultam dessa conexão refletem sua presença em nossas vidas. Da mesma forma, os pais que investem tempo e dedicação para ensinar os valores divinos aos seus filhos, cultivando uma vida espiritual rica e sólida em seus lares, colherão frutos abundantes. Quando os filhos crescem em um ambiente onde o amor de Deus é praticado, a fé é vivida e os princípios espirituais são ensinados com diligência, os frutos de uma educação espiritual são visíveis em suas vidas. Esses frutos não se limitam apenas ao comportamento externo, mas se refletem em caráter, empatia, sabedoria e, acima de tudo, uma relação profunda com Deus. A educação espiritual não é apenas sobre transmitir informações ou regras, mas sobre cultivar uma conexão real com Deus. Pais que ensinam seus filhos a permanecer em Cristo, a orar, a buscar a sua direção e a viver de acordo com seus ensinamentos, estão plantando sementes de caráter, bondade e discernimento. Essas sementes, regadas pela graça de Deus, darão frutos que durarão por toda a vida. Frutos como a empatia e a compaixão começam a florescer quando as crianças aprendem a ver o mundo através dos olhos de Cristo, reconhecendo a dignidade e o valor de cada pessoa. A sabedoria divina cresce em seus corações à medida que buscam e aplicam a verdade de Deus em suas decisões diárias. E, acima de tudo, uma vida centrada em Cristo se traduz em um caráter transformado, capaz de enfrentar as adversidades com fé e perseverança. Portanto, os pais que dedicam seu tempo, suas palavras e suas ações para cultivar uma educação espiritual nos filhos, não apenas formam indivíduos com bons comportamentos, mas com corações moldados pelo amor de Deus. Eles colhem os frutos da transformação divina, vendo em seus filhos o reflexo de uma vida vivida em comunhão com Cristo, produzindo frutos abundantes que glorificam a Deus e impactam positivamente o mundo ao redor. Parte 7. A disciplina como expressão de amor. No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 11, encontramos uma importante reflexão sobre a disciplina. Toda disciplina, na verdade, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Este versículo nos ensina que, embora a disciplina muitas vezes seja difícil e até dolorosa no presente, ela traz frutos valiosos de justiça e retidão no futuro. A disciplina, quando fundamentada no amor, não é uma punição impessoal ou uma forma de controle, mas uma expressão do cuidado e do compromisso dos pais com o bem-estar espiritual, emocional e moral dos filhos. Assim como Deus disciplina seus filhos com o propósito de moldá-los e guiá-los para uma vida plena, os pais são chamados a fazer o mesmo em seus lares. A disciplina no contexto familiar deve ser sempre direcionada a ensinar a formar o caráter e a ajudar as crianças a compreenderem os limites e as responsabilidades que fazem parte da vida. Essa disciplina não é apenas sobre corrigir comportamentos indesejáveis, mas sobre ensinar princípios de responsabilidade, respeito e autossuficiência. Ao impor limites e expectativas, os pais ajudam os filhos a entenderem as consequências de suas ações e a importância de viver em conformidade com os valores que refletem o caráter de Deus. A disciplina, quando administrada com paciência e amor, prepara as crianças para uma vida equilibrada, ajudando-as a desenvolver uma compreensão clara do que é certo e errado e como tomar decisões que honrem a Deus. É importante que os pais, ao exercerem a disciplina,
O façam com empatia e sabedoria, não como uma forma de castigo, mas como uma oportunidade de ensino. A correção deve ser acompanhada de explicações claras sobre o comportamento esperado e as razões por trás das regras estabelecidas, sempre lembrando que o objetivo final é levar os filhos a um entendimento mais profundo de Deus e de seus princípios. Quando a disciplina é aplicada dessa maneira, ela não apenas ensina limites, mas também modela o amor de Deus, um amor que corrige, guia e prepara para uma vida de justiça. Ao longo do tempo, os frutos dessa disciplina são evidentes. Filhos que crescem com um caráter firme com respeito aos outros e com uma disposição para viver em harmonia com a vontade de Deus. Parte 8. Pais como instrumentos do plano divino. Em Josué, capítulo 24, verso 15, encontramos uma declaração de compromisso firme e decisiva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta afirmação de Josué, feita diante de todo o povo de Israel, não é apenas uma expressão de fé pessoal, mas uma determinação de levar toda a sua família a seguir a Deus. Essa decisão de servir ao Senhor não é um simples desejo ou promessa vazia, mas um compromisso profundo que molda toda a vida familiar. Para os pais, este versículo é um lembrete claro de que sua liderança espiritual no lar é crucial para o bem-estar de seus filhos e para a formação de um ambiente de fé. Quando os pais escolhem viver de acordo com a vontade de Deus, sua vida torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus para guiar seus filhos na jornada espiritual. Eles não apenas instruem, mas também modelam a fé e os princípios de Deus, tornando-se líderes espirituais que mostram, com suas próprias vidas, como seguir o Senhor. Ser um instrumento de Deus no plano divino significa, antes de tudo, assumir a responsabilidade de guiar a família segundo os valores eternos e as direções que Deus estabelece nas Escrituras. Quando os pais tomam essa decisão, suas escolhas cotidianas, como amar, perdoar, orar, buscar a sabedoria de Deus, tornam-se uma forma de discipulado vivo que transmite aos filhos a importância de seguir a Deus em todas as áreas da vida. Através de sua fé e exemplo, os pais atuam como facilitadores do plano divino, moldando o futuro espiritual de seus filhos. Eles ajudam a construir uma base sólida de fé, não apenas pela palavra, mas pela prática, mostrando que servir ao Senhor não é apenas um ato de domingo, mas uma escolha diária que envolve todo o ser e toda a família. Esse compromisso de servir ao Senhor e de levar a família a fazer o mesmo é o alicerce de uma casa que busca viver em harmonia com os princípios divinos. Assim, ao viver essa dedicação, os pais tornam-se instrumentos do plano divino para cultivar uma geração de filhos que, ao crescerem, também possam declarar com confiança: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Através da liderança e exemplo dos pais, a fé se transmite de geração em geração, cumprindo o propósito de Deus de levar seus filhos à salvação e ao crescimento espiritual. Se você deseja transformar sua família em um exemplo vivo da graça de Deus, a hora de agir é agora. A verdadeira mudança começa em cada lar, e você tem o poder de ser um instrumento de Deus para guiar seus filhos no caminho da fé e da sabedoria. Seja o pai ou a mãe que inspira através de suas atitudes, que vive os princípios de Deus de maneira genuína e consistente. Seu exemplo de amor, paciência, dedicação e fé será uma luz que guiará seus filhos a crescerem com um coração voltado para Deus. Lembre-se de que a jornada espiritual de sua família começa com uma decisão. Decida hoje ser aquele que mostra o caminho certo, aquele que ensina com amor, disciplina e exemplo. Sua influência no lar é profunda e duradoura. Ao investir tempo para ensinar a palavra de Deus, ser um modelo de fé e viver em harmonia com os valores divinos, você estará preparando seus filhos para uma vida que reflete a presença de Deus em cada aspecto. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja ver sua família se transformando cada vez mais na imagem do Senhor,
Inscreva-se no canal e acompanhe os conteúdos que preparamos para fortalecer sua fé, enriquecer seu lar e abençoar sua caminhada espiritual. Juntos, vamos crescer na presença do Criador do Universo, aprendendo e aplicando seus ensinamentos em nossa vida cotidiana, para que nossa família seja um verdadeiro reflexo de sua graça e amor. Não espere mais. A mudança começa com você, e o impacto que ela terá em sua família será eterno.